Foi fumar. Eu. Tá aberto? Tá. Eu demorei pra escrever, pai, desculpa. Mas eu mandei agora. Sim, sim. Fez, com a mamãe. Boa noite, porque estamos no Brasil. Se estivéssemos em qualquer país latino, seria boa tarde. Mentira, eu não sei disso, é verdade? Se estivesse em Manaus, seria boa tarde. Ah, porque ela é outro fuso, né? Queria falar. Pode falar do encontro passado? Do encontro passado? Tá. É, isso é uma coisa que sempre acontece comigo quando eu tô com vocês. Eu sempre me surpreendo com alguma coisa nova. E eu acho que esse encontro passado foi isso pra mim, assim. Eu até escrevi no texto, né? É uma admiração que já existe, mas que ganha mais uma face. Então, eu lembro muito claramente, assim, o dia que eu conheci um pai que eu não conhecia, que foi quando eu fui fazer o curso de cinema, não, de teatro com você. Eu tô exausta da semana, eu vou trocar várias palavras, tá, gente? É, o de teatro, de ver o tanto de coisas que você sabia, o tanto de coisas que você conhecia, as milhares de relações que você fazia em duas frases. Eu lembro de nesse dia olhar e falar, nossa, eu não conhecia esse meu pai, eu não conhecia. E daí isso sempre acontece quando a gente tá junto, assim, sempre alguém faz alguma coisa que eu falo, eu não conhecia essa parte dessa pessoa, né? Ou esse jeito de pensar, ou esse jeito de olhar para as coisas. Porque eu acho que a gente tem uma convivência próxima, de intimidade, mas eu acho que a gente, quando tá entre a gente escolhe o simples, né? A gente não fica sofisticando a discussão. E quando a gente entrou aqui é uma discussão mais sofisticada, né? Quando a gente conversa, a gente mais faz piada e dá risada do que realmente fala sobre as coisas mais sérias o tempo todo, né? Essas sérias aparecem em menor quantidade, me parece. Sérias relacionadas ao mundo, tá? Não a nossa relação familiar. Então, foi um encontro surpreendente para mim, assim. Eu gostei. Eu não assustei, não. Eu tô correndo atrás, né? Correndo atrás, porque tá lá na A- frente, você. porque eu tô atrasado, né? Com os estudos. Então eu tô mais passivo aqui, recebendo por osmose, né? Toda, todas as discussões, né? Mas eu tô achando legal. E quero ver se eu consigo já para o próximo encontro já ter terminado de estudar, né, esses dois encontros e o próximo. Ah, tá no mudo aí, seu Caetano.
Sim. Eu, quem ia falar? Desculpa. Não, é porque eu fico pensando, eu tenho lido algumas coisas sobre a contemporaneidade que tem me deixado um pouco aflita, porque eu entendo e vivo também essa coisa insana da rotina, né, de trabalhar muito, e eu fico pensando como a gente consegue fazer o que a gente quer junto com o que a gente é obrigado, né? E aí eu acho que tem a ver com as prioridades, com como a gente prioriza cada coisa. Nesse momento que eu tô vivendo, é uma prioridade eu me conhecer mais, porque eu tenho achado algumas coisas muito difíceis de viver. Então eu acho importante eu entender por que que eu acho difícil de viver. E aí, às vezes, a gente precisa priorizar dormir, né? Porque se não dormir, não faz nada de nenhuma das coisas. Mas, então, eu entendo eu ter topado participar desses encontros um compromisso comigo, não com vocês, né? De estar aqui porque eu quero estar aqui, não de estar aqui porque, puxa, falei que eu ia, não. Acho que se chegar o momento que eu falar não tá fazendo sentido pra mim, aí eu acho que eu tenho que falar a verdade, dizer, ó, não tá fazendo sentido pra mim. Mas, mas para mim é um exercício priorizar o que eu preciso. Acho difícil fazer isso.
Eu, quando eu li a reflexão da Aline, eu pensei na mesma coisa da procrastinação, que eu faço assim, nossa, bombando. Só que eu procrastino fazendo crochê e assistindo seriado. Então, pelo menos a minha procrastinação é produtiva de algum jeito. Mas eu fiquei pensando num exercício que eu comecei a fazer, não o ano passado, no outro, com aquela amiga que perdeu o cachorro em Jarinu. Ela é uma pessoa muito. Ela, naquele momento, estava muito depressiva e muito revoltada com o formato capitalista da escola, né? Sei lá. Então ela chegava todos os dias reclamando. E aí eu ficava olhando aquilo e pensando, cara, será que eu faço isso o tempo inteiro também? Porque eu sou uma pessoa reclamona. Assim, eu fico irritada no trânsito, reclamo do trânsito. Tá sol demais, eu reclamo do sol. Tá chovendo demais, eu reclamo da chuva por causa do trânsito. Enfim, eu sou também uma pessoa muito reclamona. Mas eu comecei a perceber, comecei a fazer um exercício que hoje tá menos difícil, mas não é fácil de fazer ainda, que é escolher como eu vou estar no dia. E quando eu faço essa escolha de como eu vou estar, principalmente quando eu vou para a escola com pessoas que não tem nada a ver com a minha vida pessoal e que não tem que sofrer consequência de como eu tô me sentindo no sentido pessoal, né? Assim, eu comecei a escolher, não, eu vou chegar feliz na escola para as crianças se despedirem bem das famílias. Começou a funcionar. Eu vou chamar a atenção deles de um jeito que eles entendam que aquilo que eles estão fazendo desorganiza o grupo, não num sentido castrador ou punitivo. E aí, esse meu comportamento na escola mudou e eu comecei a pensar que eu podia fazer isso para outros momentos. Tem momentos que são mais difíceis e que eu não consigo e que para mim tá tudo bem também não conseguir. Também tá tudo bem ficar triste, também tá tudo bem ficar chateada, também tá tudo bem ficar brava. Mas eu comecei a fazer uma coisa com mais frequência para trazer isso para as crianças, porque eu sinto que eles não já chegam sem ter desde muito pequenos, que é olhar para as coisas com demorando para olhar, não só olhar e passar, e passou. Não. Parar, olhar, quando passar de novo, olhar de novo, ver o que transformou, o que mudou. Isso, inclusive, virou um jeito de trabalhar os temas com as crianças, assim. Que para mim é aquele exercício da escada que você ensinava, assim, nos cursos de teatro. E aí, sempre aí eu já entrei um pouco na discussão do propósito, porque aquela frase do Zuckerberg me pega, porque talvez se eu não conhecesse ele e soubesse o que ele faz, talvez ela não me irritasse tanto, né? Mas ela me parece, conhecendo ele, a frase vem para mim com um sentido capitalista. Então, a gente tá o tempo inteiro. Ontem a gente teve aula de futuros com uma professora que dá aula de futuros para criança para as crianças na escola e é incrível assim, porque ela falou ontem isso. A gente não tem que ter ações para o futuro. A gente tem que planejar o futuro, sim, e a gente tem que ter ações para o agora, porque se a gente não transformar o agora, o futuro não existe, a gente nunca vai saber. Então, agora, o que a gente vai fazer agora para mudar o que está acontecendo agora? Então, essa coisa do jeito que ele falou me pareceu uma coisa muito inatingível, muito lá longe, assim. Quando eu tiver 150 anos, eu vou ser feliz. Porque a felicidade no mundo capitalista me parece que é uma coisa assim: se eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver o carro, eu vou ser feliz. Se eu comprar a roupa, eu vou ser feliz. Se eu não sei o que, eu vou ser feliz. Se eu tiver na moda. Então, é sempre um busca. A gente está sempre buscando e nunca está feliz. Porque a gente vai se decepcionar. Primeiro, porque a gente não tem essa grana aí que ele tem, né? Para ficar buscando essa felicidade do jeito que ele está procurando, mandando lixo para o espaço. Então, eu acho que a mudança do hábito nesse sentido de como a gente escolhe não procrastinar pode estar relacionado ao simples fato de você mudar esse comportamento do olhar, assim. Então, o que é importante agora?
eu chegar rápido na escola ou eu parar para olhar uma flor de uma árvore que é a árvore da minha infância, que eu brincava com as bolinhas com o Caíto de fazer guerrinha no quintal de casa. Eu vou parar para ver a flor. E aí eu vou ver que cor estão as sementinhas, que horas essa semente vai estar pronta para brotar, se eu vou levar essa semente para a escola para brotar com as crianças, se eu vou sair com eles da escola para ir até lá olhar onde ela está. Então, assim, eu acredito que a gente pode ter a felicidade o tempo inteiro na medida que a gente consegue viver o que está acontecendo, né? Então, eu ver, sei lá, tem um lugar que eu paro o carro que sempre tem uma rosa ali que nasce. Quando tem o botão, eu fico, "Ah, não acredito, vai nascer outra rosa." Então, já é uma coisa que muda o meu jeito ali naquele momento, já essa sensação de felicidade já transforma o que vai acontecer, né? Então, eu acho difícil esse exercício de escolher como a gente vai estar conscientemente. Eu tô chateada, mas eu quero chegar na escola bem porque é o meu trabalho e eu quero estar bem lá. Isso me fala um tanto de maturidade, né? Que com outra idade talvez eu não conseguisse fazer isso, mas também me fala de um lugar de consciência, né? Da gente conseguir escolher como a gente quer estar, e aí cai um pouco nesse lugar do se a gente é o ator principal da nossa vida ou não, que também acho um exercício difícil, mas que eu também não acho impossível, assim. Então, eu acho que parar de procrastinar não é fácil, porque é confortável. E o que traz conforto traz hábito, né? A gente se habitua às coisas confortáveis, né? Com facilidade, eu acho. A gente não precisa assistir seriado 21 dias seguidos para querer ficar lá assistindo o dia inteiro, né? Sei lá. Então, tem uma coisa também que fala sobre essa procrastinação excessiva, que é uma coisa, eu tô falando muito, mas é porque senão eu vou perder o pensamento. Que tem a ver com o momento histórico que a gente vive. Eu acho que a procrastinação, ela tá muito intensificada pelo excesso de telas. Então, quando você sai da tela, a sensação de encontro com o mundo real é tão dolorida, é tão sofrida, que é melhor ficar lá procrastinando no joguinho, que é melhor ficar lá na rede social vendo bobagem, piada, vídeo de gatinho, que seja, sei lá. Então, enquanto a gente tiver sequestrado pelo mundo virtual do jeito que está acontecendo agora, a gente não vai conseguir parar ou diminuir essa procrastinação, porque tem milhares de estudos científicos aí falando sobre o hormônio do prazer que é liberado quando você fica lá sentado na frente da tela. Aí, só para concluir, pai, aí eu comprei esse livro, porque eu tenho duas filhas adolescentes e eu tô muito preocupada. É muito legal esse livro, mas é desesperador ao mesmo tempo, que fala justamente desse hormônio liberado com uma dosagem desmedida, porque quando você é adolescente, a produção de hormônio, a liberação dos hormônios não é equilibrada, né? Então é muito mais gostoso ficar sentado num lugar sem fazer o que você precisa fazer, ou sem fazer o que é importante para a sua vida, para ficar na tela, jogando, vendo vídeo, sei lá, qualquer coisa que seja. Procrastinar não é fugir? Procrastinar não é fugir? Procrastinar, você está adiando o que você tem que fazer de responsabilidade, não é isso?
Abre pra mamãe falar, pai.
É por isso que a gente está fazendo esses encontros, mãe, para a gente aprender a lidar com essas situações da vida.
dos alunos dele?
Eu ergui a mão porque eu acho que a frase do Zuckerberg me pegou porque eu justamente estou tentando sair desse lugar capitalista de viver, que é exatamente o que você está dizendo. Totalmente o formato capitalista, você fazer para ser feliz, né? Você sempre está em busca. E a frase do Aristóteles, eu abri ela aqui para poder relembrar, eu fico pensando, tem muitos estudos científicos que comprovam essa frase deles, né? Dele, especificamente. Deles eu digo porque eu acho que a frase do Dostoiévski é complementar, né? Uma completa a outra e forma uma ideia diferente. Se a gente for pensar no contexto histórico do Aristóteles, provavelmente ele fala dessa coisa dos hábitos, porque as crianças elas tinham um exercício de ser adulto, né? Então elas ficavam ali aprendendo coisas que elas teriam que fazer quando elas fossem adultas, né? Exercitando esse lugar da própria família, na verdade, né? Porque tinha uma coisa, eu posso estar fora do contexto histórico, me ajudem, de das classes sociais, enfim. Então, trazendo para esse momento histórico que a gente vive, né, deslocando, soltando a frase do contexto histórico dela, ela faz sentido em vários âmbitos, assim. Se a gente for pensar, quando você vai estudar sobre alimentação infantil, tem muitos teóricos que falam que quando você apresenta uma diversidade muito grande de alimentos durante a infância, pode ser que tenha um período que isso cesse, né, que a criança não aceite tanto a diversidade de alimentos, mas ao longo da vida, conforme ela vai amadurecendo, esses hábitos facilitam ela a mudar hábitos desviados, assim, né? Quando a gente pensa em uma pessoa que quando fica adolescente, um adulto jovem, acaba entrando na loucura do mundo capitalista e come mal. E quando ela decide retornar aos bons hábitos, não é tão difícil porque ela já tem o paladar para aquilo. Então, isso é um estudo que sei lá, tem 1 milhão de teóricos que falam sobre isso. Outra coisa que está na moda também são os teóricos que falam sobre os hábitos infantis com relação ao cuidado com o mundo, né? Então, você educa a criança desde pequena a cuidar da água, a cuidar do lixo, a cuidar do consumo, a cuidar do entorno dela. Então, de novo, a gente construindo bons hábitos, considerados hoje bons hábitos, atualmente, para essa criança ser um adulto com bons hábitos, né? Plantando o futuro, né? Essa coisa de cuidar do lixo, cuidar da água, cuidar do consumo, são coisas que atualmente estão muito em alta na discussão, porque acredita-se que para existir um futuro vivível, né, a gente vai ter que cuidar melhor do planeta. Então, eu vejo essa frase dele muito atual, assim, na medida que se a gente cuidar desse olhar para o mundo que as crianças estão construindo, talvez a gente transforme o mundo em que a gente está vivendo, assim. Eu trabalho com crianças muito pequenas e essas ações pontuais, elas são efetivas, assim. Bom, eu trabalho com uma menina que foi minha estudante, né? Na verdade, 3 estão de volta na escola. Mas, assim, o comportamento, o que essa pessoa faz, como ela se envolve com as questões do mundo, me contam de coisas que eu fiz quando lá professora dela pequena. Me contam também de que família essa criança veio, me contam várias coisas, mas assim, tem ali algumas coisas que eu consigo perceber na dinâmica dessa pessoa que de alguma maneira eu contribuí.
não 100%, mas, sei lá, uma gota minha tem ali. Então, eu acho essas duas frases, na verdade, que se complementam, fazem sentido hoje pro mundo que eu vivo, assim, né? Que é uma bolha e que é um lugar absolutamente isolado da realidade do mundo. Fazer essas crianças conseguirem olhar para a realidade do mundo me parece um bom hábito a ser criado, assim.
tiro de guerra não conta, né? É fazer faxina. Quando eu li a respeito do propósito, é, não sei se eu pensei no propósito como um objetivo da vida, assim, né? Como sugere o texto, assim. Eu fiquei pensando em vários propósitos que a gente pode ter na vida, né? Sei lá, o meu propósito nesse momento que eu tô vivendo, eu reconheço que é um propósito de eu quero aprender e compartilhar, né? Então, eu não sei se esse vai ser o meu propósito daqui a pouco. Se eu vou mudar de. Porque nesse momento eu tô num momento que eu quero me conhecer mais. Conforme a gente se conhece mais, a gente vai tendo mais segurança para compartilhar o pouco que a gente sabe, né? Sobre a vida ou sobre, sei lá, qualquer assunto que seja. Então eu não sei, eu não fiquei pensando, ai, qual é o meu propósito de vida, né? Eu não sei.
Então, eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, que esse propósito maior é o mais difícil da gente identificar, aparentemente, né? Sei lá, eu acho super difícil. É, e que me parece que sei lá, nesse momento, para mim, o meu propósito de vida é aprender sobre mim. Então, que me parece uma coisa maior do que os propósitos diários, assim, né? E aí me parece que esse meu pequeno propósito de vida deste momento da minha vida vai compondo esse propósito maior que eu não consigo nomear ainda. Sobre mim mesma. Sobre mim mesma. Sim, sim, sim. Não é aprender né, e compartilhar. Aprender sobre mim e compartilhar coisas que podem transformar a vida de outras pessoas, tanto quanto for possível, na verdade, né? Porque enquanto o Xande estava falando, eu fiquei pensando muito, né? Ele falou, eu gosto desses escritores, desses filósofos, tudo. E eu acho que eles trazem. Tem muitas coisas no mundo já que a gente pode fazer isso, mas não são todas, né? Mas eles trazem essa possibilidade da gente poder ler o que eles pensaram associado ao que a gente está vivendo agora, né? Não é tudo que está escrito que dá para a gente pensar desse jeito. Eu, eu, eu acho que são os filósofos que talvez eu mais conheça também, mas ultimamente eu tenho tentado ler outros filósofos que não sejam só esses do berço ocidental, né? Conhecer um pouco mais do que pensam os filósofos orientais, que entendem, por exemplo, a educação de um jeito diferente do que a gente, né? Que vivem o capitalismo de outro jeito também. Então, poder encontrar esses textos, esses pensadores, esses filósofos que falaram coisas que transformaram o mundo no contexto histórico em que eles viviam e que eles ainda podem fazer sentido hoje em dia, eu acho importante, assim, né? Porque a gente entende que caminho histórico foi construído para estar onde a gente está e também para a gente pensar em possibilidades de transformação para isso que refletem na nossa vida diretamente e nesse futuro que a gente pretende construir. Então, eu penso muito também sobre, é uma coisa que eu sempre falo, o que eu escrevo não é o que você lê, né? Porque o que eu escrevo tá com a minha bagagem. O que você lê tá com a sua, com o que você viveu, com a sua experiência. Então, o que eu tô aprendendo, quando eu conto para outra pessoa, vai reverberar nessa outra pessoa de outro jeito, né? Que é a história do eco que a gente estava falando no outro encontro. Então, quando eu te encontro, pai, e você me fala coisas do lugar do é seu, não precisa carregar, eu tô aprendendo com o que você tá pensando, com o que você tá dizendo, mas o que você diz chega em mim de um jeito talvez diferente do que você tá pensando, né? Porque transforma o que eu tô vivendo. Não sei, é bem confuso, né? A pessoa tá o quê? Bem organizadinha para falar.
O hábito, os hábitos de uma forma geral, né?
Você fala as coisas, peraí que eu tô anotando. Preservação. É, eu fiquei pensando na mudança, né? De quando a gente pergunta mudar pra quem, ou mudar o quê, pra quê. Eu não sei se eu acredito que a gente mude pelo outro. Eu acho que a gente muda por nós, assim. A gente muda porque a gente quer ter uma convivência mais tranquila, a gente muda para se adequar ao ambiente que a gente escolheu trabalhar, por exemplo. Mas eu acho que é sempre é uma escolha. A gente escolhe mudar para conseguir estar nesse lugar ou estar em relação com essas pessoas. Então, eu não sei se eu acredito muito que a gente mude pelo outro. A gente muda porque a gente quer manter de alguma forma essa relação existindo. Essa relação qualquer que seja, sei lá, de trabalho, enfim. Então, eu fico pensando, tem algumas coisas que não me parecem que são, sei lá, eu acredito em algumas coisas, tenho a minha ética, a minha moral, que são coisas que me desestabilizam, né? Então, sei lá, quando acontece alguma coisa que vai contra o que eu acredito, eu fico puta, eu fico irritada, eu não quero concordar, eu não quero não sei o quê. Só que eu ficar puta, irritada e não vai resolver nada, então eu escolho mudar o meu comportamento e olhar para essa situação de outro jeito para me preservar, não para agradar o outro. Entende? Eu não consigo olhar para mudança de hábito como uma coisa que a gente consiga fazer pelo outro. Mesmo que não seja consciente, né? Concordei sim, não, tava arrumando o cabelo aqui. Por isso que pareceu que eu fiz um não com a cabeça. Sou todo ouvidos. Tô só absorvendo, tô de esponja. Aí eu quero contar uma coisa. Eu falei, né, que o meu propósito nesse momento tem a ver com o autoconhecimento e não sei o quê. Segunda-feira passada, eu fui no médico. E aí eu peguei um puta trânsito para chegar lá. Cheguei 20 minutos atrasada. Acho que tá chovendo ali. Tá chovendo muito, precisa fechar. E aí eu cheguei pro atendente da clínica e falei, ai moço, desculpa, eu tô muito atrasada, por favor, vê se o médico me atende, porque eu vim de longe, peguei mó trânsito, sei o que. Ele falou, não, moça, fica tranquila, eu vejo sim, me dá seu documento.
Aí ele pegou meu documento e abriu o meu horário. E aí falou, moça, a sua consulta é a semana que vem, não é hoje. Então eu estava bem adiantada, na verdade, né? Que eu não podia dormir lá, mas. E aí eu saí de lá muito inconformada de ter feito isso, assim, porque eu sempre fui muito organizada com data, com horário, sei lá, de me antecipar sempre para conseguir dar conta de fazer as coisas, para me planejar e blá blá blá. E daí eu fiquei muito angustiada, assim, foi muito ruim o que aconteceu naquela hora, assim. Eu saí de lá, assim, falei, gente, não é possível que eu fiz uma coisa dessa, que absurdo, que não sei o quê. Aí o Melcom falou, você anotou no dia errado? Eu falei, não, eu olhei no dia errado. Eu passei o dia marcando lá, 27 de janeiro, na lousa para as crianças, e o médico marcado dia 3 e eu fui no médico. Então, essa coisa de mudar o hábito traz consequências, né? E eu achei. Agora eu tô achando engraçado, mas no dia eu fiquei bem triste. Não, eu acho que totalmente está relacionado ao meu foco e à minha atenção ao que eu tô fazendo, né? Não, eu tô vivendo uma coisa que eu acho engraçada por um lado, porque tem muitas pessoas que dão risada quando eu falo isso, mas apesar de muitos anos de sala de aula, eu estou substituindo uma professora no segundo ano do ensino fundamental, que eu nunca trabalhei. Eu nunca dei aula no segundo ano. É a mesma coisa que todas as turmas? Sei lá, deve ser a mesma coisa, mas assim, quando eu recebi essa notícia, já me deu aquele frio no estômago. Eu falei, ah, que legal, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí eu acho que eu tava tão ainda meio embriagada com essa novidade que eu, sei lá, me perdi no calendário, fiz sem prestar atenção, fui na empolgação, sei lá, não sei. Mas eu consigo entender por que que aconteceu, né? Porque foi falta de atenção, foi falta de foco no que eu precisava fazer, porque a minha atenção estava totalmente voltada para a novidade. Ah, e eu não queria ir no médico. Então, mas aí eu fico, desculpa te cortar, pai, mas aí eu fico ouvindo a Aline falar, eu tô feliz de ter coisa que não tem resposta, né? E quando eu contei isso para uma pessoa que trabalha na escola, ela virou para mim e falou assim: "Ah, isso tá acontecendo comigo e eu tô dando graças a Deus que isso tá acontecendo, eu tô feliz. Isso mostra que eu tô me desprendendo de um monte de amarras que eu tinha, que eu ficava só preocupada com data, com horário, com sei, cumprir tudo, com não sei o quê. E tem hora que vai escapar e tá tudo bem." Então, é isso, assim. Eu olhei pra ela e falei: desculpa, eu ainda não tô conseguindo ficar feliz de ter feito isso, eu ainda tô angustiada, achei um absurdo. Como eu pude fazer uma coisa dessa, sei lá. Entrei nesse lugar. Mas, desculpa, continua. No dia certo.
Pai, é um conceito muito abstrato para mim, porque eu tenho várias versões dessa coisa que às vezes me parece uma ação, mas eu não consigo. Sabe aquela palavra que a pessoa te pergunta: o que que é isso? Você fala, eu sei o que é, mas não sei explicar? É isso, eu sei o que é, mas não sei explicar. Não, não fui pesquisar, desculpa. Pra mim, pra mim aquele momento, aham, né? Aham, agora entendi. Eureka! Não por causa da escolha das notas, porque hoje saiu uma pesquisa de quais são as músicas, algumas das músicas mais consideradas as mais tristes dos últimos tempos e as consideradas as mais felizes. Então, mais
não tem a ver com a letra, Xande, tem a ver com a melodia, tem a ver com o conjunto das notas, tem a ver com a onda que aquilo gera na pessoa, para gerar o sentimento. Eu acho que você consegue Não é só compartilhar a tela, compartilhar a sua tela, né? Compartilhar o navegador, o negócio da música. com áudio. Marca o áudio para compartilhar.